Tá, eu sei que vocês vão dizer. Há 2 semanas atrás eu disse que eu não mais acreditava no Lando Norris, que eu chamei ele de estúpido e que para ele não tinha mais jeito, ele não ia ser mais campeão mundial. E aí o Lando Norris vence o GP da Áustria. Bom, em minha defesa, eu devo afirmar que o Lando Norris pode ser a prova cabal de que terapia funciona nessa vida. Porque uma coisa a gente não pode tirar do britânico, ele tem uma capacidade de reação que é até surpreendente. Ele dominou o final de semana no Red Bull Ring, ele fez voltas mais rápidas em sequência nos treinos livres, dominou o treino classificatório. Aliás, o quali do Norris foi surpreendente, porque ele colocou meio segundo em relação ao segundo colocado no grid, que foi o Charles Leclerc, e o Norris precisava disso. O Norris precisava de uma resposta de autoafirmação. E em alguns momentos dessa temporada, o Norris vem reagindo. Ele tem um fracasso num final de semana e na corrida seguinte ele já entrega um desempenho melhor, mostrando que o Norris sim tem capacidade e poder de reação. Ainda acho que ele não vai ser campeão do mundo, porque o Piastri é um piloto muito cerebral, um piloto muito centrado, um piloto muito ciente de suas possibilidades e capacidades. E o Norris, de tempos em tempos, dá aquela despirocada. Eu gosto de usar esse termo despirocada porque, olha só, a gente sabe que em algum momento o Norris vai dar aquela espinafrada em pista. A gente só não sabe quando. Mas, falando sério, a corrida do Norris na Áustria foi impecável. Realmente chama a atenção a forma como ele se recupera. E se o Norris tivesse a cabeça mais no lugar, se ele tivesse uma maior constante de resultados, se ele tivesse maior consciência sobre erros e acertos dele, quem sabe ele estaria administrando melhor essa situação. McLaren deixa claro que está liberando seus 2 pilotos para fazer o que quiser na pista. E eu acho que depois do que aconteceu com o Canadá, o Papaya Rules meio que foi para o espaço. Tá, o André Stella falou que não quer que se repita o que aconteceu em Montreal, inclusive no rádio falou para o Piastri que o dive bomb que ele deu na pista não foi uma das coisas mais aceitáveis para ele. E acredito que a própria McLaren está tentando administrar essa situação entre os dois. Mas está liberando a porrada comer solta entre eles, porque sabe muito bem que o que interessa para ele e André Stella, para o Zac Brown, para todo mundo ali na corporação, que é o título de construtores, que esse já está garantido. McLaren não perde mais. Semana que vem a gente tem Silverstone e dá para dizer que com certeza a McLaren, na metade da temporada, já é campeã dos construtores. Ainda mais do que acontece com as adversárias. A Ferrari melhorou, se bem que a Ferrari... Não sei se a Ferrari melhorou, você está vivendo de altos e baixos também, tal e como a Mercedes. Porque entregou bom ritmo de corrida como sempre, o Leclerc chegou na 3ª posição, Hamilton chegou em 4º. Engraçado, quando você traduz o site da Fórmula 1, não aparece Hamilton, aparece presunto. Mas coisas do Google Tradutor. Então a Ferrari melhorou, mas a gente não sabe se é a melhora pontual. Então a Ferrari não vai sair muito disso. Não é adversária para a McLaren, por mais que o ritmo de corrida melhore. A Mercedes também vive de altos e baixos. Mais uma vez, o Russell, que é hoje o principal adversário do Verstappen na luta do Mundial de Pilotos, ele chegou em 5º e teve aquela corrida tipo, sai do nada, vou para lugar nenhum. Então, a McLaren sabe que ganhou o título dos construtores de forma antecipada em 2025. Aí você olha para Red Bull. Tem um carro fora logo na primeira volta, porque o Antonelli atropelou o Verstappen. E o Tsunoda, estou olhando aqui para o site da Fórmula 1, onde está o nosso amigo Tsunoda? 16ª posição. 90% dos pontos da Red Bull estão por conta do Max Verstappen. Os outros companheiros de equipe que passaram por aquele carro não fizeram mais do que 10%. Então, a McLaren não tem que se preocupar com aquilo que realmente importa. Tem que começar a administrar a questão interna entre os pilotos. E na metade da temporada a gente tem o Piastri na frente, próxima prova em Silverstone marca o fim da primeira metade do campeonato de 2025. Minhas fichas ainda estão no Piastri, porque
a gente não sabe quando que vai ser a próxima bobagem do Norris. Porém, como a gente está olhando a fotografia do momento, eu tenho que dar os parabéns para a corrida que ele fez hoje, porque foi dominante. Dominante e mesmo nas situações de pressão, naquelas primeiras 20 voltas, onde tudo poderia ser colocado a perder, dessa vez pelo Piastri, por conta do ímpeto, por conta da forma como estava atacando, por conta até mesmo da agressividade em relação ao Norris, o piloto britânico teve a cabeça no lugar, mostrando reforço, mostrando que terapia faz bem na vida, que ir no psicólogo é uma coisa muito boa e que você deve fazer isso de tempos em tempos para se encontrar, para entender os seus problemas, para entender por que que você comete os erros e para fazer autocrítica. Eu espero que depois de tudo que aconteceu no Canadá, que o Norris ao menos faça autocrítica, que ele ao menos olhe para dentro de si mesmo e entenda que parte dos problemas que acontecem com ele, tal e como acontece com todo mundo, parte dos problemas do Norris tem a ver com ele mesmo. É ele quem provoca esses problemas. E isso porque o Norris melhorou bastante em 2025. Ele está largando melhor, está defendendo melhor as posições, mas de tempos em tempos ele tem as despirocadas, de tentar passar pela grama, de tentar passar por fora, de tentar passar em lugar que não dá, de tentar atropelar o colega de equipe, o companheiro de equipe que está liderando a corrida, de tentar ultrapassar o Max Verstappen como se fosse, sei lá, como se isso dependesse da vida dele. Então, é isso. Para falar mais do GP da Áustria, não foi aquela corrida, meu Deus, fantástico, mas pelo menos tivemos ultrapassagens e disputas em pista muito mais orgânicas do que em outros locais. Prova pautada pela estratégia de pneus. Vou gravar um vídeo só sobre a Sauber e o Gabriel Bortoleto, mas parabéns por Bortoleto, que ele entra para o seleto grupo de seres humanos que pontuaram na Fórmula 1. Terminar na 8ª posição, batendo roda com Fernando Alonso em 7º, olha, baita prova. Não foi à toa que o Bortoleto foi eleito o piloto do dia, o piloto da corrida. E, assim, o vídeo que eu vou gravar sobre a Sauber já tem um spoiler, tá? Para aquelas pessoas que criticavam o Bortoleto, onde está o seu Deus agora, né? Porque eu avisei que o Bortoleto iria pontuar antes do final da primeira metade da temporada. Gravei um vídeo sobre isso, escrevi isso nas redes sociais. Tá aí. A Sauber melhorou. A prova do Hülkenberg, que sai de último e termina em 9º, prova fantástica. Estratégia sempre funcionando para o Hülkenberg. Uma galera falando também que a estratégia do Bortoleto não foi tão boa assim, que o pessoal que cuida da parte de estratégia dele falhou de novo, porque colocou ele no trânsito, e eu tendo a concordar com isso, porque há quem diga que a posição normal dele seria a 6ª posição, inclusive disputando com o nosso amigo Liam Lawson, que estava com uma parada a menos. Aliás, boa prova do filho da lei, né? Boa prova do Liam Lawson chegando na 6ª posição. Então é isso. Próxima etapa, o GP de Silverstone, GP da Inglaterra, que pode consolidar de vez a McLaren como força dominante. Não que a gente tenha dúvidas a respeito disso, mas observe, a gente teve mudança de regulamento, uma maior rigidez na verificação da flexibilidade das asas e depois de tanto bater nas questões técnicas da McLaren, descobriram que o tal de sistema de resfriamento dos pneus, que será banido ou será melhor supervisionado pela FIA em 2026, que esse era o grande segredo da McLaren, gestão de temperatura dos pneus e não flexibilidade das asas. Então pode virar esse carro da McLaren do avesso, porque é a força dominante do campeonato, é o carro dominante, é a principal equipe e assim será até o final. O GP de Silverstone na semana que vem só vai confirmar e consolidar isso, e dessa forma a gente só tem a última pergunta a ser respondida em relação aos vencedores do campeonato como um todo. Quem será o campeão do mundo entre Lando Norris e Oscar Piastri? Minhas fichas ainda estão no Piastri, mas como o Norris decidiu realmente procurar um terapeuta, a gente ainda tem um campeonato. Vamos ver até quando que essa disputa segue
E o que a gente quer é isso, esses dois caras brigando, porque para todo o resto, a partir de agora o resto vai ter que disputar pelo resto, incluindo o Max Verstappen, que foi atropelado pelo Antonelli, incluindo o George Russell, que não está fazendo mais pódio, incluindo o Charles Leclerc, que vive de o sonho de uma noite de verão, de que a Ferrari, dependendo da pista, pode melhorar ou piorar, e isso é algo que ele não tem controle. No mais é isso, eu sou Eduardo Moreira, um abraço para todo mundo e até a próxima.